Oi, pessoal, estamos dando continuidade aí ao nosso curso com a quinta aula, que tem por tema a queda, a absorção e o declínio da filosofia como modo de vida em função do cristianismo. Acho que uma pergunta que deve aparecer muito quando a gente faz essa discussão sobre a filosofia como modo de vida, né? Uma vez que essa concepção de filosofia ela é tão distinta da concepção de filosofia que a gente tem hoje, que é esse entendimento da filosofia como uma ocupação, antes de tudo, conceitual, como um discurso primeiro e apenas eventualmente algo que a gente pode colocar em prática depois, né? Se essa nossa perspectiva estaria de fato tão distante da maneira com que os filósofos antigos veriam a filosofia, o que que aconteceu aí no meio do caminho que explica essa transformação na maneira de olhar para o que é filosofia, o que é filosofar, né? Bom, o Hadot tem uma hipótese própria a esse respeito, né? Que é inseparável de como a filosofia teria sido, em primeiro lugar, absorvida pelo cristianismo e como, em um segundo momento, de uma forma ou de outra, isso teria contribuído para o declínio da nossa compreensão da filosofia como modo de vida e para, então, que a gente fosse, ao longo do tempo, aí, passando a conceber a filosofia, antes de tudo, como um discurso, como uma ocupação abstrata, especulativa com conceitos, né? Então, para a gente entender isso, primeiro de tudo, a gente tem que entender de que maneira é, a filosofia foi absorvida pelo cristianismo, a filosofia como modo de vida foi absorvida pelo cristianismo, né? Para depois vermos como isso, de uma forma ou de outra, teria levado a essa transformação na nossa compreensão da filosofia. O Hadot começa o capítulo 10 do que é a filosofia antiga, em que ele discute justamente a absorção da filosofia pelo cristianismo, né? Nos recordando que, a princípio, pode parecer muito estranho que o cristianismo, que alguma forma de cristianismo venha a se conceber como filosofia, né? Porque, em seu princípio, segundo Hadot, o cristianismo, entendido aí como um ensinamento de Jesus Cristo, teria como suas principais ideias a iminência do fim do mundo e o advento aí do reino de Deus, né? Teria uma compreensão bastante concreta do que afinal seria essas ideias e de que tipo de evento, justamente da ideia dos acontecimentos que estariam por vir, né? Em um primeiro momento, isso pode parecer ter pouca ou até mesmo nenhuma relação com a filosofia, né? Os cristianos primitivos, então, eles conseguiram, sobretudo os apologistas, né? Eles se apoiariam no Evangelho de João e nessa passagem em que o Evangelho se referiria ao Verbo, o Verbo como uma espécie de ponte entre Deus e o mundo, o Verbo como esse poder criador de Deus que lhe permite a ele justamente criar o mundo e Jesus como o Verbo encarnado. Ou seja, e o termo aí que está sendo traduzido por verbos é justamente o logos, né? Que para os gregos antigos poderia significar razão, discussão, argumento, razão, palavra, argumento, e que era um conceito central aí dentro da filosofia antiga, né? E isso levou a esses filósofos cristãos a defenderem a ideia de que os filósofos antigos, eles teriam apenas fragmentos do logos, eles teriam apenas um conhecimento parcial do que é o logos enquanto esse princípio criador e ordenador do mundo, né? Enquanto aos cristãos, por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia, assim por diante, se teria revelado, por meio da encarnação do Verbo em Jesus Cristo, né? Se teria revelado o Logos inteiramente para eles e, portanto, eles teriam pleno conhecimento desse princípio criador das coisas que na filosofia antiga apareceria apenas de forma parcial, fragmentada, né? Esse acaba sendo o ponto de partida para esses cristãos, para esses primeiros filósofos cristãos,
para tratarem o cristianismo como uma filosofia, né. Mas, o que é interessante aqui, como Radon nota, é que esse se apresentar como uma filosofia, uma vez que para os filósofos antigos a filosofia era um modo de vida, acaba implicando que nesse processo de tratar o cristianismo como uma filosofia, esses filósofos cristãos acabam incorporando no cristianismo os exercícios espirituais que eram praticados pela filosofia, pelos filósofos gregos antigos, né? E esse é um ponto particularmente interessante para nós, né? Porque mostra de muitas maneiras como a gente tem uma concepção invertida das coisas hoje, porque quando a gente fala de exercícios espirituais hoje, a gente tende a pensar que isso é uma coisa que está antes de tudo vinculada a uma tradição religiosa, particularmente o cristianismo, justamente, né? Como se só se pudesse praticar exercícios espirituais no interior de uma determinada religião, porque isso seria uma prática própria às religiões, própria ao cristianismo, por exemplo, supostamente desde sempre, desde o seu princípio, né. E com Hadot a gente vê que isso na verdade é o con não é ver não apenas não é verdade, como pelo contrário, o cristianismo no seu princípio, como o Hadot fala, né, vinculado antes de tudo a essas doutrinas do fim do mundo e da iminência do reino de Deus, ele não trazia consigo nenhuma proposta de prática de exercícios espirituais, né, isso só ocorre num desenvolvimento posterior com esses primeiros filósofos cristãos, esses apologistas, que justamente ao tratarem o cristianismo como uma filosofia, acabam nesse processo também trazendo para dentro do cristianismo essa prática dos exercícios espirituais que eram próprios da filosofia grega antiga, né. E justamente por causa disso, o que a gente observa então é um processo em que diversos dos exercícios que a gente observava nas escolas filosóficas antigas, eles vão adquirir a sua própria versão no interior do cristianismo, né. O Hadot cita alguns exemplos, uns exemplos, por exemplo, do exame de consciência, que era algo que aparecia aí bastante nessas escolas estoicas, epicuristas, por exemplo, né, refletir sobre o que você fez no dia, o que você poderia fazer melhor, isso também aparece, como uma prescrição, uma recomendação desses primeiros filósofos cristãos, né. Eh, Você também ter essa preocupação de ser sempre vigilante, estar sempre atento a como você se comporta, como você age, né. Que alguns desses filósofos, eles inclusive conseguiam relacionar isso a passagens da Bíblia, onde se fala algo nas linhas de vigiar o seu coração, de estar sempre atento ao seu coração, né. E a partir justamente dessa leitura dessas passagens, defender justamente a importância de estar sempre atento à forma com que a gente age, a como a gente se comporta, o que justamente nos lembra, eh, dessa proposta de exercício espiritual, dos estoicos, né, essa ideia de nós, a todo instante, prestarmos atenção no momento presente, na intenção com que agimos, para que a gente sempre haja com a intenção correta, né. Eh, Pra além disso, o que é muito interessante, também uma certa perspectiva, de uma forma ou de outra, se colocar na perspectiva do todo para aceitar as coisas tais como elas são, em vez de se preocupar com elas, segundo um olhar individual e querendo que elas de alguma maneira se conformem à sua vontade individual, né. Nesse sentido, tem uma passagem muito interessante do que é a filosofia antiga, desse capítulo sobre a apropriação da filosofia como modo de vida pelo cristianismo, né, em que o Hadot compara o que um desses primeiros filósofos cristãos, o Doroteu de Gaza, fala em relação a essa questão de aceitar as coisas como elas são, com aquilo que Epiteto, um dos maiores filósofos estoicos, fala a esse respeito, né. Então, nesse capítulo, na seguinte passagem, o Hadot está falando: "Para Doroteu de Gaza, graças a tais práticas, as práticas de justamente você ir suprimindo de alguma maneira a sua vontade individual, né, é a vontade egoísta, a vontade própria,
a vontade que busca seu prazer nos objetos, que será pouco a pouco suprimida. E aí ele traz uma citação do Doroteu de Gaza, falando: por sorte, chega enfim a não ter mais vontade própria. Mas seja o que for que lhe aconteça, isso o contenta, como se isso lhe viesse dele mesmo. Aquele que não tem vontade própria faz sempre o que quer. Tudo que acontece o satisfaz e ele se acha a fazer constantemente sua vontade a ele mesmo. Pois não quer que as coisas sejam como ele quer, mas quer que as coisas sejam tais como elas são. Aí, o Hadot, terminando essa citação, né, o Hadot continua. Reconhece-se aí o eco da célebre oitava sentença do Manual de Epiteto. O Manual é essa grande, a principal obra desse que é um dos maiores filósofos estoicos, que é o Epiteto, né? E aí, citando aqui ele, não deseja que o que aconteça aconteça como tu queres, mas queiras que o que acontece aconteça como acontece e serás feliz, né? E aí, ao término dessa citação, o Rodolfo fala justamente como o estoico, o monge quer cada momento presente, tal qual é, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos muito claros mobilizados pelo Hadot de como esse tratamento do cristianismo como filosofia por parte desses primeiros filósofos cristãos leva à incorporação de exercícios espirituais presentes aí nessa tradição filosófica grega antiga, né? Grega e romana, é claro, e, e o quanto, portanto, se eles mesmos prescrevem exercícios que buscam cultivar aquilo que nós afirmamos ser o central para os exercícios espirituais em aulas anteriores, né? A atenção ao momento presente e essa consciência cósmica, essa consciência de pertencimento a uma realidade maior do que a sua própria, né? E nesse contexto, para os cristãos, uma das principais referências para além do estoicismo é o platonismo, né? Porque justamente eles se apoiam muito nessa distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível, e nessa necessidade de se afastar do seu corpo para contemplar as coisas segundo essa dimensão do mundo inteligível, contemplar as realidades eternas, que estariam para além do mundo sensível corruptível, e isso implicaria um processo de se afastar do seu corpo, de se desligar do seu corpo e dos seus interesses corpóreos para poder contemplar as coisas dessa perspectiva puramente inteligível, né? E em relação a isso, a essa maneira como o cristianismo, influenciado pelo platonismo, também pensou esse exercício de se desligar do corpo, né? O Hadot traz aqui uma citação, agora não do Doroteu de Gaza, mas de uma outra figura aí, de um outro filósofo cristão que é o Evagrio Póntico, né? Aqui, né, a passagem que o Hadot do livro em que o Hadot está falando sobre isso, ele diz: quanto ao discípulo de Gregório, Evagrio Póntico, é nestes termos claramente neoplatônicos que retomam o mesmo termo, né? Ou seja, esse tema do se desligar, do se afastar do sensível para se relacionar apenas com o inteligível. E aí ele cita o Evagrio Póntico falando: separar o corpo da alma pertence apenas àquele que os uniu, mas separar a alma do corpo pertence precisamente àquele que tende à virtude. Pois nossos padres denominam anacorese, a vida monástica, o exercício para a morte e fuga do corpo. E aí, logo depois, o Hadot traz uma citação do Porfírio, né? Ele diz: Porfírio escrevera. Porfírio, que é um importante filósofo neoplatônico aí, né? O que a natureza ligou, ela o desligou, mas o que a alma ligou é a alma que desliga. A natureza ligou o corpo na alma, a alma ligou-se a si mesma no corpo. Portanto, a natureza desliga o corpo da alma, mas a alma desliga a si mesma do corpo. Ou seja, tanto aí no Evagrio Póntico, esse filósofo cristão, quanto no Porfírio, o que a gente vê é essa ideia de que a ligação física da nossa alma com o corpo foi a natureza que constituiu e, portanto, não está em nosso poder desfazê-la, né? A própria natureza que vai desfazer esse vínculo no momento da nossa morte. Mas a ligação afetiva da nossa alma com o corpo é feita pela própria alma e, portanto, está no poder da alma desfazer essa ligação, se desvincular afetivamente do sensível para assim poder se concentrar apenas naquilo que é
da ordem do inteligível, da ordem do eterno, da ordem do duradouro e dessa maneira surtir uma transformação em si mesma para ela se assemelhar cada vez mais e se aproximar cada vez mais dessa realidade perfeita que seria a realidade do inteligível, né? O que não deixaria de ser uma espécie de exercício para a morte, no sentido de ser esse processo de se preparar para se desvincular do sensível e para poder desfrutar de uma existência puramente inteligível, né? E nisso a influência platônica é muito clara, porque o próprio Platão descrevia a filosofia como um exercício para a morte, nesse sentido de ser um exercício de desvincular-se do inteligível, ou desculpa, de desvincular-se do sensível para cada vez mais se relacionar apenas com aquilo que é da ordem do inteligível, né? Então, de muitas maneiras, a gente vê aqui como a filosofia cristã ela se apropria aí da filosofia antiga greco-romana, né? Ao se proclamar como a verdadeira filosofia, no momento que esses filósofos cristãos, esses primeiros filósofos cristãos, sobretudo os apologistas, eles apresentam o cristianismo como a filosofia verdadeira, como aquele que traz o logos revelado em sua completude, isso acaba implicando que, ao se vincularem a essa tradição da filosofia greco-romana antiga, isso acaba levando eles a também trazerem para o seio do cristianismo essa prática desses exercícios espirituais, né? E dessa forma a gente vê como foi possível, então, para esses primeiros filósofos cristãos incorporarem no cristianismo a filosofia pensada ainda como modo de vida, né? Como uma prática de um conjunto de exercícios espirituais. Mas, ao mesmo tempo, vai ser justamente essa incorporação da filosofia como modo de vida pelo cristianismo que, da perspectiva do Hadot, vai levar ao declínio da compreensão da filosofia em si mesma, por si mesma, como sendo um modo de vida, né? E isso por quê? Porque a partir do momento que o cristianismo prevalece, começa a adquirir prevalência em relação aos seus adversários, inclusive aos adversários da filosofia pagã, né? E ele começa a se impor aí, então, como o único modo de vida válido, o único modo de vida que deve ser de fato praticado, cada vez mais se perde o interesse nas filosofias antigas enquanto modos de vida, né? Cada vez mais o modo de vida dessas escolas filosóficas antigas não é mais preservado, né? E de tal maneira que o que passa a interessar, então, da perspectiva do cristianismo, da perspectiva daqueles que praticavam o cristianismo e que buscavam, então, promovê-lo, né? Acaba não sendo mais o modo de vida filosófico antigo, mas apenas o discurso filosófico, na medida em que ele forneceria ferramentas para se construir uma defesa lógica e racional dos artigos de fé da doutrina cristã, né? Isso se dará sobretudo pelo recurso à filosofia aristotélica, o recurso aí ao discurso aristotélico, à lógica aristotélica, à teoria aristotélica do conhecimento científico, das causas, assim como algumas categorias aristotélicas que possibilitariam aos teólogos cristãos pensarem de maneira consistente certas questões da doutrina cristã, como a doutrina da Trindade, né? Ou seja, a partir desse momento, então, na medida em que a filosofia greco-romana antiga, enquanto modo de vida, acaba perdendo interesse, porque se assume que apenas o modo de vida cristão é o verdadeiro modo de vida, é o modo de vida válido, é o modo de vida a ser seguido, né? O que se preserva, então, da filosofia antiga passa a ser quase exclusivamente, nesse contexto, o discurso, porque apenas o discurso ainda tem alguma utilidade no cristianismo como uma ferramenta de fundamentação, legitimação teórica, legitimação racional, né, da doutrina cristã em frente a outras doutrinas religiosas concorrentes, né?
E nesse momento, justamente, o que vai ocorrer é o que o Hadot diz que é justamente esse processo da filosofia se tornar serva da teologia, né? Nesse contexto, precisamente porque a filosofia antiga ela só interessa a partir de então para esse contexto dos debates teológicos cristãos, na medida em que ela pode contribuir para essa justificação e fundamentação lógica e racional dos artigos de fé cristãos, então, ela só interessa na medida em que ela serve aos propósitos da teologia. E por isso mesmo ela se torna uma serva da teologia, e ela só pode cumprir esse papel de serva da teologia no que diz respeito ao uso que se pode fazer do discurso filosófico. Porque o modo de vida filosófico de nada serve à teologia, o modo de vida filosófico pagão, antigo, né? Porque já se está estabelecido que o modo de vida que deve ser seguido é o modo de vida cristão, né? E aí, o Hadot expõe como justamente nesse contexto, sobretudo a partir do momento que se estabelecem as universidades cristãs aí, né, no período medieval, e essas universidades lá para o século XII, XIII começam a se consolidar, se estipula, se estabelece esse ensino da filosofia como tendo esse papel propedêutico, esse papel introdutório à teologia, como uma ferramenta útil à teologia, mas que só faz sentido o seu estudo enquanto um discurso, né? Porque o estudo da filosofia que se faz aí, então, é um estudo do discurso, do aparato lógico, do aparato teórico, em função da utilidade que ele pode ter dentro desse debate teológico sobre os artigos de fé da doutrina cristã, né? E, portanto, a partir de então, a ocupação que se tem com a filosofia é uma ocupação, antes de tudo, com conceitos. E, segundo Hadot, é em função desse deslocamento na maneira com que se aprende filosofia e naquilo que se preserva da filosofia e naquilo que se preserva da filosofia grega, greco-romana antiga, né, que muda também a compreensão que se tem do que é afinal filosofia e do que é fazer filosofia, né? E isso muda de tal modo que, mesmo quando, no contexto aí da modernidade, se busca se desvincular a filosofia da religião, né? Se busca se busca de alguma maneira tirar a filosofia dessa posição de serva da teologia e conferir a ela autonomia. Ainda assim, se faz isso num contexto em que já se compreende que fazer filosofia é ocupar-se antes de tudo com conceitos, né? Então, esse se desvincular da teologia não é com o propósito de estabelecer a filosofia como um modo de vida autônomo em relação ao modo de vida cristão, mas sim de tornar esse discurso lógico, racional, independente do esforço de justificar os artigos de fé da doutrina cristã, né? Agora, é importante notar que o Hadot, apesar dele falar isso e de explicar esse processo de um certo declínio da nossa compreensão da filosofia como modo de vida, ele ressalta também como essa concepção da filosofia ela nunca foi abandonada inteiramente, né? Nem mesmo no período medieval. E nesse sentido, ele também aponta como determinados filósofos aí do período medieval, curiosamente, justamente pelo estudo do Aristóteles, aquele que a gente poderia pensar que é o filósofo mais teórico, né? O que mais poderia nos levar a pensar que a filosofia é pura e simplesmente teórica, né? Mas pelo estudo aprofundado de Aristóteles, alguns dos filósofos medievais, pelo menos, chegaram a essa compreensão de que a filosofia deveria ser, antes de tudo, uma forma de vida, né? Influenciados aí, sobretudo, pela leitura dessa obra extremamente importante do Aristóteles, que é a Ética Nicomaqueia, né? Em que ele fala justamente da vida teorética, como a gente falou em aulas passadas, como essa vida que é aquela que permite ao ser humano desfrutar da maior felicidade, porque é a vida que desfruta da maior autonomia, né? E que o que importa então é justamente viver essa vida teorética, essa vida dedicada à contemplação, ao conhecimento, e não simplesmente falar sobre as coisas de um ponto de vista meramente abstrato, meramente conceitual, mas que não tem impacto na maneira com que nós escolhemos conduzir a nossa vida no dia a dia, né? Da mesma forma, ele ressalta
como filósofos modernos e contemporâneos, filósofos muito importantes da história da filosofia, inclusive, né, eles nunca abdicam inteiramente dessa concepção da filosofia como modo de vida. Aqui ele traz, inclusive, um dos nomes que talvez seja o filósofo mais importante da modernidade, que é o Kant, né? E ele traz como para o Kant é fundamental essa ideia do primado da razão prática em relação à razão teórica, e como aquele que para o Kant seria o princípio, e como aquele que para o Kant seria o princípio de toda a moralidade, o imperativo categórico, ele justamente pode ser visto como uma maneira de se colocar naquela perspectiva do todo, né? Aquela perspectiva que seria da consciência cósmica, porque se trata de agir de maneira a pensar não simplesmente no meu interesse particular naquela ação, mas se essa ação pode ser se a máxima a partir da qual a partir da qual faço essa ação pode ser generalizada como um princípio, como uma lei universal para todos os indivíduos, né? Então, portanto, se colocar nessa perspectiva do universal, para além, é claro, de toda uma discussão sobre os diferentes conceitos que o Kant tem da filosofia, ele tem essa concepção da filosofia cosmopolita, que se aproximaria muito dessa ideia de uma filosofia que está, antes de tudo, numa certa maneira de viver, né? Mas, em todo caso, com isso a gente vê que um dos maiores filósofos desse período da história da filosofia, da modernidade, para ele mesmo, ainda permanece viva, de alguma forma, essa concepção da filosofia como modo de vida, né? E ele não é o único. A gente vê como outros filósofos desse período, eles também é, defendem uma certa concepção da filosofia como algo que tem que ser vivido, inclusive se posicionando criticamente em relação à filosofia como ela é praticada e ensinada nas universidades, né? Os dois grandes exemplos disso são Schopenhauer e o Nietzsche. O Nietzsche, que na sua crítica justamente da filosofia universitária, é profundamente influenciado pelo Schopenhauer e pelo que ele fala nesse mesmo tema, né? O que justamente talvez nos devesse levar a pensar, então, que o que ocorre aí nesse momento não é que a concepção da filosofia como modo de vida, a partir desses deslocamentos pelos quais a filosofia passa em função do cristianismo, ela deixa de existir inteiramente, né? Mas sim, talvez, nos baseando aí na exposição que o Adorno faz, a gente possa concluir que, na verdade, a principal coisa que muda é a maneira com que a filosofia é ensinada, né? Sobretudo justamente nessas instituições de ensino, nas universidades medievais e posteriormente nas universidades na Europa, também nesse contexto, inclusive da reforma universitária que ocorreria ali na Alemanha e como isso conferiria à filosofia o estatuto de um curso, de uma disciplina autônoma, né? Mas em todo esse processo, de uma forma ou de outra, parece que no ensino institucionalizado da filosofia, que passou a prevalecer então essa concepção da filosofia como sendo, antes de tudo, um discurso, né? Uma certa maneira de articular conceitos, e é por isso que foi essa concepção da filosofia que, por fim, acabou se disseminando na nossa compreensão corrente, na nossa compreensão de senso comum sobre o que é a filosofia, mesmo se, na verdade, muitas vezes uma boa parte dos maiores filósofos da história da filosofia, mesmo no período medieval, mesmo no período moderno, mesmo contemporaneamente, nunca tenha abdicado inteiramente de fato de pensar a filosofia como implicando fundamentalmente um compromisso com uma outra forma de viver, né? E, diante disso, então, a gente pode concluir essa nossa aula do curso para refletirmos então na nossa próxima e última aula sobre em que medida seria possível ainda hoje praticar a filosofia como modo de vida, viver a filosofia como modo de vida. Então é isso, nos vemos na nossa próxima aula.